Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao MF3, a Escola de Filosofia, nosso canal aqui do YouTube. O tema de hoje é a gnose. A palavra, por si só, em grego, quer dizer conhecimento. Porém, ali no século I e II, que como referência não muito precisa, mas para a gente situar um pouco melhor, surge um movimento chamado gnóstico, que para além da palavra apenas estar ligado a conhecimento, queria dizer um tipo de conhecimento específico. Especificamente a ideia de um conhecimento, de uma iluminação que permitiria termos um tipo de conhecimento iluminado. Aproximando aí, portanto, a ideia de filosofia e uma ideia também religiosa de um pensamento perpassado por uma força externa à própria razão. Em 5 pontos aqui, nesse breve vídeo aula sobre a gnose, nesse período, eu destaco então a ideia de Deus e a salvação ultraterrena. É um conhecimento que nos vincula a uma ideia de sagrado, de conhecimento e de conhecimento sagrado, que nos retira deste mundo ou propõe uma conexão com o mundo ultraterreno. Número 2, o cosmos, a compreensão do que seria o cosmos de modo muito pessimista, e portanto viver é considerado um exílio, e portanto o esforço gnóstico de conhecimento é exatamente para sair deste exílio. Isso terá implicações quando se concebe a ideia do cosmos como sendo uma espécie de divisão, ou como sendo uma espécie de prova da nossa ruptura com algo que estávamos ligados originalmente. Então o cosmos é compreendido desta forma. Nesse tipo de cosmos, então, pessimista no geral, nós temos 3 tipos de pessoas, que é os pneumáticos e os ílicos. Esses dois, teríamos ainda um terceiro, que seria o psíquico, que na verdade conseguiria ou ir para esse seria ílico ou para o pneumático. Sendo pneumático alguém que tem uma ligação com o transcendente, portanto, ligado a esse processo de sair desse cosmos e, portanto, se salvar deste exílio. Os ílicos seriam os terrenos, que não vão ter salvação, que não vão sair dessa situação, e os psíquicos podendo fazer 2 caminhos. Eles teriam essa capacidade de ir para um lado ou para o outro. Enfim, esse cosmo foi feito por um demiurgo, é uma figura que já existia na cultura filosófica grega, que é um deus criador, é um deus que organiza essa realidade, e se essa realidade é mal, obviamente esse demiurgo só pode ser mal, porque ele criou isso. E aí faz uma relação com o texto bíblico, e essa é a característica da gnose, porque ela pega a tradição judaica e a tradição cristã nascente para fazer essas reflexões. O Deus do Primeiro Testamento, portanto, seria um Deus mau, porque ele meio que convenceu de que aqui faz sentido existir. Ora, mas se isso não é um exílio, logo esse Deus também é mau. E que Jesus seria bom, porque ele vem exatamente para mostrar para nós de novo o resgate e a subida para o lugar de onde nós saímos e que deveríamos voltar. Então, portanto, isso que cria alguns desencontros diretamente com a tradição judaica, mas a gnose também depois vai ser algo estranho ao próprio cristianismo. E por fim, a ideia de unidade cósmica inicial, para onde nós temos que voltar, e não a divisão. E por isso compreendido o cosmos como mal. Porque se o nosso lugar natural é a unidade, a divisão seria, em grego inclusive, as palavras estão sempre ligadas à ideia de dia, de discórdia e por aí vai. Enfim, sobre gnósticos, é isto. Essa tradição que começa nesse período sobrevive ao longo da história de várias formas, de vários jeitos, e acabam chegando nos dias de hoje fragmentada, composta com os outros elementos, nessa cultura mais urbana chamada de esoterismo. Muitas vezes não se sabe a origem desses pensamentos esotéricos contemporâneos, na sua grande maioria está centrado no gnóstico, no gnosticismo do século I e II. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.